Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Determinar a soma dos ângulos internos de um polígono. Determinar a soma dos ângulos externos de um polígono. Elementos de um polígono. Então, um polígono tem os vértices, né? Os vértices são os pontos A, B e C que você visualiza aqui na figura, ó. Tá? São esses pontos aqui. Aqui, o D, o E. Então, quem são os lados? São os segmentos de reta de A a B, segmento de reta de B para C, de C para D, de D para E e de E para A. Os ângulos, quem são? Os ângulos internos. Então, ó, lembrando que ângulo interno, esse ângulo que fica aqui no interior da figura, como o próprio nome sugere, né? Então, polígono, nesse caso aqui, que é um pentágono, tem 5 ângulos internos, que recebem a mesma letra aqui do vértice, tá? Só que vejam, minúsculo. Ó, outro ângulo interno aqui, tá? Ângulos externos. Agora, os ângulos externos aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês? Eu prolongo o lado, ó. Eu prolongo o lado e esse ângulo formado com prolongamento e o lado consecutivo da figura é o ângulo externo. Então, veja, prolongando aqui o lado BC, ó, eu formo esse ângulo aqui que é o ângulo externo. Então, vejam que o pentágono tem 5 vértices, 5 lados, né? 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos, ok? Que recebe o mesmo nome da letra minúsculo e aí com a letrinha, com o número, o índice 1zinho aqui, ó, E1, né? D1, C1, representando a medida do ângulo externo. E as diagonais, né? Que a gente já falou, as diagonais são segmentos de retas, né? Que unem dois vértices não consecutivos da figura. Então, tem um segmento aqui, AC, AD. Por que não tem para AB, professor? Porque AB é o lado. Por que não tem para E? Porque AE é o lado. Então, né, não sai diagonal nem para os consecutivos, né? E nem para ele mesmo. Nós já vimos isso. Então, aqui de B tem essa diagonal aqui também, de B para E, de B para D, e por último de C para E. Opa, mas aqui ficou feio esse negócio. Tá bom? Ok. Vamos à soma dos ângulos internos de um polígono. Bom, para isso nós vamos precisar entender, né, partindo de um triângulo. Observe o triângulo ABC, cujos ângulos internos medem A, B e C. Olha só, tá vendo esse triângulo aí? Aí, coloquei uma reta aqui, ó. Né? Essa reta é essa aqui, que é paralela a esse lado AB aqui, a base do triângulo, certo? Então, vejam. Nessa figura, podemos notar que ó, C1 é igual a B. Então, ó, eles são alternos. Se você pensar na região interna das retas paralelas aqui, ó, B é igual a C1, que são alternos internos. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida de B. Ó, C e A são ângulos alternos internos também, ó. C e A são alternos internos. Então, isso aqui também mede A, ok? Então, veja, de uma forma bem simples, você observa que esse ângulo é congruente a esse ângulo A é congruente a esse ângulo C2 aqui. Então, essa medida aqui, ó, que é igual a 180, corresponde à soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, veja, C1 mais C2 mais C, C é igual a 180. Logo, C mais A mais B igual a 180. Com isso, provamos que a soma dos ângulos internos do triângulo vai dar sempre igual a 180. Né? Então, veja, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. A gente vai precisar disso, tá, pessoal? Ó,
De novo, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Vamos à soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Então, nós vamos partir lá da definição, lá de triângulos, como eu falei para vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma medida de um triângulo. Olha, está aqui a primeira figura é um triângulo, né? Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui é 180. Tranquilo? A gente viu no slide anterior. Bom, aqui nós escolheremos um vértice. No caso, eu escolhi aqui o vértice E para traçar a diagonal. Então, nós vamos traçar todas as diagonais que partem desse único vértice. Escolhemos apenas um vértice, tá, gente? Veja que a figura ficou dividida em dois triângulos, tá? Triângulo 1 e triângulo 2. A soma dos ângulos internos do triângulo 1 é 180. A soma dos ângulos internos do triângulo 2 é 180. Então, vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360. Observe o seguinte, a figura tem 4 lados, certo? Quantos triângulos nós formamos? 2. Então, ela tem 4 e nós formamos 2. Tiramos 2. Vejam aqui essa figura agora, é um pentágono. Então, que a gente vai escolher um vértice, no caso eu escolhi esse vértice aqui, tracei todas as diagonais e observe que formamos 1, 2, 3 triângulos. Então, a figura tinha 5 lados, tirando 2, formamos 3. Nessa figura anterior aqui, ó, que era um quadrilátero, né? Observe, tirando 2, formamos 2. E foi 2 que multiplicamos por 180. Nesse caso aqui, vai ser 3 vezes 180. Então, para calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, nós faremos sempre o número de lados menos 2, porque menos 2 é o quê? É o número de triângulos que eu formo quando eu traço todas as diagonais partindo de um único vértice. Então, se a figura tem 5 lados, eu vou formar 3 triângulos. Se a figura tem 6 lados, que é o caso do hexágono, eu vou formar 4 triângulos. E sempre será assim. Então, vai ser o número de lados menos 2, o resultado multiplicado por 180, e assim teremos a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Ok? Ok. De um polígono. Então, observe, coloquei aqui como exemplo um hexágono, né? Um polígono de 6 lados. E vamos identificar alguns elementos aqui. Veja que eu quero a soma dos ângulos externos. Os ângulos externos estão aqui, ó, né? Ele é adjacente ao interno. E ambos, e eles são suplementares. A soma deles é 180 graus. A soma do interno com o seu externo. Então, aqui, ó, A1, A mais A1, 180, e isso acontece com todos os outros vértices. Então, observe, somando todos os ângulos aqui, cada interno com o seu externo, veja o que nós teremos. Teremos assim, ó, A1, A com A1, 180 graus. B com B1, 180 graus. C com C1, 180 graus. D com D1, 180 graus. E E1, 180 graus. E F com F1, 180 graus. Bom, então a soma de todos os ângulos internos com os ângulos externos de um polígono vai dar o quê? Vai dar o número de vértices ou o número de lados que a figura tiver, que é a mesma coisa. No caso aqui é 6, nós teremos 6 vezes 180, né? Que é igual a 1040. Bom, como a gente já viu lá na aula anterior, que no slide anterior, que a soma dos ângulos internos de um polígono é dado
Soma dos ângulos internos é dado por n, que é o número de lados que ele tem, menos 2, e o resultado disso vezes 180. Então, eu posso calcular qual é a soma dos ângulos internos aqui dessa figura. Porque se disso aqui, se de 1040 eu subtrair a soma dos ângulos internos, o que vai sobrar é a soma dos ângulos externos, concorda? Então, olha, a soma dos ângulos internos aqui, com os externos, é 1040. E como é que eu acho a soma dos ângulos externos de um hexágono? Então, a gente vai fazer 4, né? No caso aqui é 6, né? O número de lados aqui é 6, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. 4 vezes 180, 720. Então, eu vou tirar de 1040, 720. Que vai dar 360. Bom, então a soma dos ângulos externos desse polígono vai dar 360 graus. Tem uma outra forma de você verificar isso, que é com essa demonstração aqui, ó. Somei A mais B mais C mais D mais E mais F, que são os ângulos internos, tá aqui, ângulos internos. A1 mais B1 mais C1 mais D1 mais F1 mais E1 mais F1, que são os ângulos externos. Isso tudo vai dar, como eu mostrei para você aqui, ó. O número de lados, que é a figura, que é 6 vezes 180. Ok? Bom, soma dos ângulos internos com a soma dos ângulos externos é 100, n vezes 180. Mas a soma dos ângulos internos é dada por essa expressão aqui, que a gente acabou de ver no slide anterior. N menos 2 é 180. Substitui nessa formulazinha aqui, ó. Então, n menos 2 é 180, mais a soma dos ângulos externos é igual a n vezes 180. Propriedade distributiva, 180n. 180 vezes menos 2 dá menos 360, mais SE, repito, SE, é igual a 180n. Isolando SE, que é a soma dos ângulos externos, vai ficar SE é igual a 180 menos 180 vezes n menos 180 vezes n. Então, eles dois se anulam aqui, ó. 180 menos n menos 180 menos n também se anula e sobra 360. É uma outra maneira de mostrar que a soma dos ângulos externos desse polígono aí é 360. Bom, mas olha, observe o seguinte. Assim, em qualquer polígono, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360. Ok? Então, veja bem, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. Soma dos ângulos internos de um heptágono. Então, o heptágono tem 7 lados, né? Então, o que é que você vai fazer? Lembrar da forma, né? Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, substituindo 7 menos 2 é igual a 5. 5 vezes 180, 900. Soma dos ângulos internos de um heptágono igual a 900 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é igual a 1260. Qual é esse polígono? Então, usando a forma, né, SI é igual a n menos 2 vezes 180, substituindo a soma dos ângulos internos por 1260, teremos 1260 é igual a n menos 2 vezes 180. Então, 180 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar 1260 sobre 180 igual a n menos 2. 1260 sobre 180 dá 7. 7 é igual a n menos 2. Passa o menos 2 para cá, somando, então vai ficar 7 mais 2 é igual a n. Portanto, o número de lados do polígono é igual a 9. Temos um n-ágono. Soma dos ângulos internos de um polígono. Determine a medida do maior ângulo do polígono da figura. Então, nós temos um triângulo. E você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, basta fazer 50 mais x, mais 2x mais 10 igual a 180. Né? Então, daí nós teremos que a soma dos ângulos internos é igual a 180, colocando aqui.
x mais 50 mais x mais 2x mais 10 igual a 180. Resolvendo, teremos x igual a 30 graus. Ok, pessoal, um grande beijo para